Sabe, geralmente quando a gente pensa em um grande desastre corporativo, tem essa expectativa quase automática de que a falha foi puramente técnica. Uhum, tipo uma matemática ruim, né? Uma planilha mal calculada. Exato. Ou um erro de engenharia financeira em algum lugar obscuro. A gente procura um erro exato, aponta o dedo para um algoritmo e a conclusão é sempre: foi ali que tudo desmoronou. É muito reconfortante pensar dessa forma, para ser sincero. A mente humana adora problemas que sejam visíveis e categorizados em planilhas, sabe? Porque planilhas podem ser consertadas com uma nova fórmula matemática, né? Com certeza. Ou com uma atualização de software simples. Só que a realidade é bem mais amarga. Nossa, sim. Porque aí a gente olha para a história recente, para as grandes manchetes globais, e de repente percebe que, olha, a planilha estava absolutamente perfeita. A matemática estava certíssima. Isso, o problema real era quem estava digitando os números, ou, pior ainda, quem estava mandando esconder a outra metade da planilha. Estamos diante de um cenário de governança que é, honestamente, bastante sombrio e cheio de falhas puramente humanas. E é exatamente por isso que estamos aqui no The Deep Dive de hoje. A nossa missão, nesta análise aprofundada, é explorar uma coleção de materiais de estudo extremamente instigantes. Materiais bem densos, diga-se de passagem. Total. Incluem textos acadêmicos e um guia em vídeo sobre liderança local que desconstroem completamente a forma como as organizações são gerenciadas lá no topo. É fascinante porque vamos entender por que, após décadas e décadas criando regras rígidas, os escândalos corporativos simplesmente continuam acontecendo. E, mais importante, como uma nova frente de batalha que os textos chamam de governança de RH está surgindo como a grande solução. O que a gente tem em mãos hoje representa uma mudança de paradigma monumental, sabe? Há um movimento claro de distanciamento daquela visão focada apenas no dinheiro e nos processos rígidos. Para finalmente focar na natureza humana, né? Na ética e nos incentivos de quem, no fim do dia, toma as decisões de fato. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque essa análise é basicamente um atalho definitivo para entender o lado humano das organizações. Com certeza, é o material ideal para qualquer pessoa na nossa audiência que queira compreender as engrenagens ocultas do poder e da liderança corporativa. E o melhor, sem se perder naqueles jargões técnicos insuportáveis de reuniões de diretoria, sabe? Aquela sopa de letrinhas que ninguém aguenta mais. Exatamente. E para ajudar a conectar todos esses pontos e trazer clareza para o panorama geral desses documentos, eu trago aqui a voz da razão que vai guiar essa exploração com a gente. A satisfação é toda minha. O fascínio desse material reside muito em como ele desafia abertamente a crença corporativa padrão, sabe? Aquela crença de que mais regras resolvem tudo. Isso, a ideia de que mais burocracia resolve problemas éticos. E os textos mostram que não resolvem e os dados provam isso cabalmente. Bom, para começarmos a entender essa solução da governança de RH, a gente precisa primeiro estabelecer o cenário de falhas que forçou a criação dessa nova área. É fundamental olhar para o passado antes, né? Os textos mencionam que a governança corporativa tem sido o centro das atenções dos conselhos de administração por mais de 3 décadas. São 30 anos de foco intenso. E não é só em um setor. As fontes deixam claro que isso se aplica a tudo. ONGs, setor público, grandes corporações do setor privado. 3 décadas de um foco que, teoricamente, deveria ter blindado o mercado, certo? Teoricamente. Mas os materiais alertam para falhas sistêmicas muito recentes. Os textos de origem listam uma série de escândalos de governança que chocaram o mundo. E eles usam exemplos bem variados, né? Desde a captura do Estado até fraudes contábeis e corrupção envolvendo empresas estatais. Sim, firmas de consultoria gigantes, empresas de auditoria e até mesmo estruturas governamentais. E aqui, olha, vale fazer um adendo fundamental sobre como a gente vai abordar isso hoje. Sim, isso é importantíssimo esclarecer. As fontes que estamos analisando trazem exemplos que vão desde governos de diferentes inclinações ideológicas até gigantes do mercado financeiro. A lição dos textos não é, de forma alguma, sobre quem está no poder. Exato, seja à esquerda ou à direita. O foco da nossa análise é puramente reportar os exemplos literais de falhas sistêmicas que os documentos originais utilizam. A gente não está tomando partido. A abordagem correta é exatamente essa.
O mecanismo da corrupção ou da fraude sempre encontra as brechas humanas, independentemente da política. Vamos manter o olhar focado nas engrenagens da falha para quem nos ouve entender a raiz do problema. Porque a governança deficiente tem um efeito devastador e universal. E o que chama muita atenção nos documentos é a cronologia dessa evolução, sabe? Como assim? A governança não nasceu como esse conceito amplo que a gente conhece hoje. No início, a evolução partiu puramente da governança financeira. O objetivo número 1 era proteger o caixa da empresa. Faz sentido. Proteger o dinheiro primeiro. Exato. Com o passar do tempo e o aumento da complexidade, a governança corporativa evoluiu a partir dessa necessidade financeira. E depois vieram outras camadas, né? Isso. Depois veio a governança de TI, para proteger os dados, e a governança de riscos, que nasceu da gestão de crises. Sabe, lendo essa evolução cronológica nas fontes, uma imagem muito clara se formou na minha cabeça. É tipo o processo de construção de uma mansão blindada. Mansão blindada. Gostei. Como seria isso? Pense da seguinte forma. Primeiro, você constrói e protege o cofre, que seria a governança financeira. Ok, o coração financeiro da casa. Isso. Depois, você ergue paredes incrivelmente fortes e portões de aço ao redor da casa toda, representando a governança corporativa. A estrutura de contenção. Exato. Em seguida, instala toda aquela fiação inteligente e câmeras de última geração, que é a governança de TI. E, por fim, coloca os alarmes mais sensíveis do mercado, a governança de riscos. Uma fortaleza impenetrável. Na teoria, sim. Mas a grande pergunta que fica martelando é: e as pessoas que vivem lá dentro e têm as senhas mestras de todos esses alarmes? Alocação de recursos, sabe? A gente olhou para o lado errado esse tempo todo. Totalmente. Historicamente, o mundo corporativo gasta 90% do seu orçamento em energia instalando alarmes e reforçando portas de aço. E quase 0% investigando as pessoas, né? Quase 0% desenvolvendo as pessoas que seguram as chaves. Se a pessoa que tem a senha decide desligar o sistema de segurança de madrugada... Ou usar o sistema para trancar os auditores do lado de fora? Exatamente, a mansão falha miseravelmente no seu propósito. Os códigos e sistemas atuais não são suficientes para prevenir escândalos se o fator humano for ignorado. E é daí que emerge, com uma urgência absurda, o conceito central das nossas fontes, a governança de RH. A face humana da governança corporativa, como os próprios textos definem. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante e onde a fricção começa, eu diria. O choque de realidade. Porque os documentos exigem que o RH atue num nível estratégico do Conselho de Administração. Mas, historicamente, o RH é visto como aquele departamento que cuida da folha de pagamento, contrata, demite. E organiza a festinha de fim de ano. Nossa, sim. Como é que esse departamento se transforma, de repente, no guardião moral do Conselho? É um salto gigantesco. E mais do que isso, como o RH pode policiar a ética do CEO se o líder de RH geralmente responde e reporta diretamente a esse mesmo CEO? Essa é a ferida central que a governança de RH vem tratar. O modelo tradicional falhou exatamente por causa desse conflito de interesses. Não tem como auditar o próprio chefe de forma isenta, né? Impossível. Onde o RH é apenas um braço operacional subordinado ao CEO, a prevenção de desastres não acontece. O que os materiais exigem agora é uma mudança estrutural de poder. E como isso funciona na prática? Espera-se que a liderança de recursos humanos conduza o trabalho em nível de conselho, reportando-se não apenas à presidência, mas diretamente aos acionistas e conselheiros independentes. Então é uma elevação de status para garantir independência. Exato. O RH ganha um assento na mesa dos adultos, por assim dizer. E ganha autonomia para levantar a bandeira vermelha sem medo de retaliação imediata. Isso muda tudo. A estrutura passa a exigir que questões humanas sejam gerenciadas em comitês cruciais, então. Sim, os textos citam explicitamente a necessidade do RH participar ativamente de comitês de remuneração, nomeações, comitês sociais e de ética e de transformação. Dá um exemplo real disso para quem está ouvindo conseguir visualizar. Claro. Imagine um cenário real.
O comitê de remuneração está prestes a aprovar um bônus multimilionário para um diretor de vendas que bateu todas as metas financeiras. Aquele cara que traz rios de dinheiro para a empresa. Esse mesmo. No modelo antigo, o bônus é pago, ponto final. No modelo de governança de RH, o líder de RH intervém. E o que ele faz? Ele apresenta dados mostrando que aquele diretor de vendas tem dezenas de denúncias de assédio moral e que a rotatividade na equipe dele está destruindo o valor a longo prazo da empresa. Caramba! E aí a governança de RH trava o bônus. Exatamente. Trava porque o custo humano invalida o ganho financeiro de curto prazo. Isso faz um sentido tremendo. E a Organização Internacional de Normalização, a famosa ISO, entrou forte nessa área, certo? Entrou com os dois pés na porta. O material menciona que a ISO já está desenvolvendo padrões sobre governança humana. Isso tira a questão daquele campo das ideias bonitas e coloca no campo das métricas auditáveis. A entrada da ISO muda o jogo completamente. Quando uma entidade global, que define como se fabrica peças de avião com segurança, começa a criar métricas para a conduta ética das lideranças, a gente percebe a gravidade da situação. Totalmente. Não estamos mais lidando com conceitos vagos de cultura bacana. Estamos falando de normas internacionais. Normas que podem definir se uma empresa ganha ou perde um contrato bilionário, dependendo de como ela governa o seu capital humano, né? Exato. E essa gravidade fica muito clara quando os textos nos dão aquele alerta brutal sobre o efeito cascata de quando as coisas dão errada. Ah, o efeito cascata. Quando a governança falha e uma corporação entra em colapso por causa de fraudes, o CEO geralmente sai com um pacote de rescisão milionário, né? Infelizmente, é o que mais acontece. Quem realmente paga contas são os funcionários de chão de fábrica que perdem seus meios de subsistência e, claro, a sociedade que sofre com o impacto. O impacto transcende as portas do escritório. O material destaca o declínio do clima de investimento de uma forma muito ampla. Afeta a economia inteira. Afeta a competitividade de uma nação. Quando fraudes marcam um mercado repetidamente, a confiança nas instituições é erodida diariamente na mente da população. A sustentabilidade de todo um ecossistema de negócios fica ameaçada, né? O custo do crédito sobe, investidores internacionais fogem. E a sociedade como um todo empobrece por causa da quebra de confiança. Então, se a liderança agora tem essa responsabilidade colossal de ser o guardião no mais alto nível para evitar o colapso nacional da confiança, como se sabe o que fazer na prática? É aí que entra o guia prático do material. As fontes fornecem um guia através de um vídeo mencionado no estudo, né? Um vídeo que foca em liderança no nível de governo local, mas que estabelece 12 princípios da boa governança. Princípios que são perfeitamente aplicáveis à resiliência organizacional. A conexão entre governança local e gestão de equipes corporativas no material é muito direta. O vídeo atua como uma bússola, então. Sim. Esses 12 princípios são os fundamentos para evitar que a tal da mansão blindada seja sabotada por dentro. Legal. Em vez da gente passar por esses 12 princípios como se estivesse lendo um manual de instruções chato, vamos agrupar essas ideias para entender como elas funcionam em conjunto. Ótima ideia, fica bem mais dinâmico. O primeiro grande bloco fala sobre voz ativa e atendimento às expectativas. Os princípios listados são eleições justas e participação cidadã e responsividade. E aqui, olha, eu preciso fazer um pouco o papel de advogada do diabo. Fique à vontade. O texto fala sobre eleições justas no nível de governos locais. Mas como isso se traduz para o mundo dos negócios? É uma dúvida bem comum. Porque, uma empresa não é uma democracia onde se vota para escolher o CEO toda segunda-feira. Como aplicar essa participação cidadã na governança corporativa sem virar o caos absoluto? A tradução literal realmente não funciona. E o material não sugere assembleias para decidir a cor do logotipo ou quem vai ser o chefe. Ufa, ainda bem. A essência desse princípio, quando traduzida para governança de RH, é a criação de estruturas de escuta ativa e segurança psicológica. Segurança psicológica, o termo da moda, mas vital. Vital. Em uma equipe, participar ativamente significa que existem canais onde críticas ao modelo de negócios podem subir até o topo sem que o mensageiro seja demitido. Ah, entendi. É dar voz sem o medo da retaliação. Exato. Já a responsividade
É a garantia de que, quando um problema é levantado, o Conselho de Administração responde de forma tempestiva. Tempestiva. Não deixar a queixa morrendo numa gaveta do RH. Isso. Um conselho que ignora o alerta de um engenheiro sobre uma falha de produto por meses, falha na responsividade. E isso gera aquele cinismo corporativo que antecede as grandes crises. E isso nos leva a um segundo bloco de princípios que eu chamaria de os pilares da integridade. As fontes agrupam transparência, Estado de Direito e conduta ética. Esse bloco é um núcleo duro da prevenção de fraudes. É incrível notar como a falta de transparência é invariavelmente o oxigênio que alimenta qualquer fraude, né? Se existe uma estrutura super complexa que ninguém entende, geralmente é lá que o problema está escondido. A transparência força a luz sobre as áreas cinzentas. Mas ela só funciona se houver o Estado de Direito. E no contexto de uma empresa, o que seria o Estado de Direito? Significa que o código de conduta se aplica com a mesma gravidade ao estagiário do primeiro semestre e ao vice-presidente de operações. Nada de blindar os figurões. Exato. O que a gente vê em colapsos corporativos é a flexibilização das regras para os chamados intocáveis, aqueles executivos que trazem muito lucro no curto prazo. Aqueles que entregam resultados a qualquer custo. Esses mesmos. E a conduta ética no material é tratada não apenas como a ausência de fraude, mas como a busca ativa pelo bem comum do ecossistema onde a organização opera. Faz todo sentido. Se não há flexibilização para ninguém, a cultura se sustenta. O terceiro grande bloco que eu vejo aqui trata da sobrevivência da empresa ao longo do tempo. O foco no amanhã. Ele inclui competência e capacidade, abertura, mudança e inovação, sustentabilidade a longo prazo e gestão financeira sólida. Mas olha, eu vejo um choque imenso aqui. Qual choque? O princípio da sustentabilidade a longo prazo parece lutar diariamente contra a cultura do mercado financeiro, que adora focar apenas no lucro do próximo trimestre. Como a governança resolve essa guerra de incentivos? Essa é a pergunta de $1 milhão. O desalinhamento de prazos é a raiz de muita conduta antiética. Tipo espremer a equipe agora para fechar o bônus no fim do ano. Exatamente. Quando a liderança é recompensada exclusivamente por resultados trimestrais, a gestão financeira sólida é muitas vezes maquiada. Cortam os orçamentos de competência e capacidade, né? Ou seja, param de treinar as pessoas. Cortam tudo para o balanço parecer mais verde hoje, sabotando a empresa amanhã. E aí que a governança de RH entra, revisando como os incentivos são desenhados. Atuando direto no bolso. Sim. Um líder só deve receber a totalidade da sua compensação se a equipe sob seu comando mostrar altos índices de inovação e retenção de talentos, garantindo a sustentabilidade que vai muito além do trimestre corrente. Entra em cena a proteção do futuro. E o último bloco dos princípios abordados no vídeo é onde a coisa realmente pesa para valer. Os dois últimos são os mais pesados. Sim. Respeito pelos direitos humanos e diversidade cultural. E a responsabilização, o famoso accountability. Sem isso, nada funciona. E sobre essa responsabilização, sabe, na teoria é lindo, mas na prática, o que a nossa audiência vê nos noticiários é que quando uma fraude colossal acontece, os executivos de alto escalão raramente são responsabilizados. Eles saem ilesos, na maioria das vezes. Eles saem com os tais paraquedas de ouro, né? Acordos de confidencialidade recheados de milhões e vão presidir outra empresa em 2 anos. Como a governança de RH muda essa blindagem injusta de fato? O conceito de accountability, nos textos, aliado à atuação da governança de RH no conselho, introduz mecanismos severos. Quais mecanismos? Como o clawback, por exemplo, que é a devolução forçada de bônus e incentivos, caso seja descoberta uma fraude ou má conduta no futuro. Então eles podem ir atrás do dinheiro que o executivo já embolsou. Exato. Sem accountability de verdade, todos os outros 11 princípios são apenas poesia corporativa. Só palavras bonitas na parede. Nova governança estabelece que os conselheiros podem ser pessoalmente responsabilizados se falharem em supervisionar a cultura ética da empresa. A dor passa a ser sentida diretamente no topo da pirâmide. Agora que a gente destrinchou como essa bússola funciona no micro, né, na gestão de equipes e na cultura da empresa, a gente precisa entender como isso escala para o macro.
Como sai da equipe e vai para o mercado global. Isso. Como a aplicação local se conecta com as diretrizes globais para evitar as catástrofes. Os textos concluem apontando para um documento específico, o relatório King IV. O King IV é um marco histórico. O que exatamente é esse relatório e por que ele é tão central para tudo que a gente discutiu até agora? Para entender o impacto do King IV, a gente pode usar uma comparação com a indústria da aviação, sabe? Gosto de analogias, manda bala. Costuma-se dizer que os manuais de segurança da aviação são escritos com sangue. Cada nova regra de segurança nasce da análise detalhada de um acidente grave para garantir que aquilo nunca mais aconteça. É um aprendizado reativo, mas muito eficaz. Os códigos de governança corporativa funcionam sobre a mesma lógica. Após enormes escândalos que dizimaram economias, as melhores mentes de gestão se reúnem para reescrever as regras. E o King IV é o resultado disso. Sim, o relatório King IV, que é originário da África do Sul, mas adotado como referência mundial hoje, é o auge dessa evolução. Uma atualização crítica do sistema base, baseada nas falhas do passado. E qual é a grande inovação tecnológica, por assim dizer, do King IV em relação à forma humana de gerir as empresas? A inovação fundamental do King IV é a transição do modelo de aplicar ou explicar para o modelo de aplicar e explicar. Ah, tem uma diferença sutil de palavras aí, mas de enorme impacto. Gigantesco. Antes, as empresas podiam adotar uma prática de governança ou apenas dar uma desculpa bem elaborada de por que não o faziam. Ou aplicar ou explicar. Exato. O King IV acaba com isso. Ele exige a adoção e a prova dos resultados. Ele introduz o pensamento integrado e o modelo de partes interessadas inclusivo. Em termos práticos, obriga as diretorias a assumirem que a empresa não existe apenas para enriquecer acionistas. Isso mesmo. Ela é um cidadão dentro da sociedade. E mais importante para o nosso tema de RH, o King IV coloca a liderança ética e a cultura da organização como responsabilidades diretas e inegociáveis do conselho de administração. A culpa pela cultura tóxica não pode mais ser terceirizada para a média gerência. De jeito nenhum. O conselho passa a responder pelo comportamento e não apenas pelo caixa. Então, para nossa audiência, seja alguém que está na liderança de uma equipe gigantesca, no início de uma carreira promissora ou na simples observação cidadã do mundo dos negócios, qual é a aplicação prática de todo esse conhecimento? O que se deve levar para a vida, né? Isso, o que o pessoal tira dessa nova era da governança? Olha, a aplicação prática é o desenvolvimento de um senso crítico muito mais apurado. Entender essas regras e a transição para a governança de RH empodera a observação de onde os incentivos estão desalinhados nas empresas. A pessoa consegue bater o olho e ver que o problema não é o processo, é o incentivo, né? Permite reconhecer quando a falta de transparência não é um acidente de percurso, mas um projeto, sabe? Nossa, um projeto? Isso é profundo. E, principalmente, oferece a linguagem correta para exigir ambientes de trabalho onde a conduta ética esteja de fato enraizada nos processos e não apenas estampada em um pôster na recepção. O que nos leva à nossa recapitulação do mergulho de hoje. Vimos que 3 décadas focando exclusivamente em processos rígidos e controles burocráticos não pararam a criatividade humana para burlar as regras. O ser humano é muito engenhoso para burlar sistemas. Total. Acompanhamos a evolução desde a proteção do cofre na governança financeira, passando pela governança de riscos, até chegarmos à conclusão inevitável de que de nada adiantam alarmes de última geração se as chaves estão nas mãos de liderança sem governança. A mansão blindada sendo invadida por dentro. Descobrimos que a grande fronteira agora é a governança de RH, colocar a face humana, com a ajuda de padrões rigorosos como os da ISO, bem no centro das decisões do Conselho de Administração. Assumindo responsabilidade real. Vimos como agrupar e aplicar aqueles 12 princípios locais para construir integridade real e como relatórios potentes como o King IV consolidam essas práticas em um cenário global, responsabilizando diretamente quem está no comando. Uma evolução muito dolorosa, eu diria, mas absolutamente necessária para a sobrevivência das nossas instituições frente aos desafios de longo prazo. E isso me traz ao nosso pensamento final.
Os textos e os cenários que a gente analisou hoje revelam um esforço monumental do mundo corporativo. Um esforço absurdo para tentar consertar a conduta humana. Exato. Precisamos de comitês de alto nível atuando no conselho, relatórios globais densos como o King 4, debates intermináveis e o desenvolvimento de normas rigorosas da ISO apenas para tentar garantir que a empatia, a transparência e a conduta ética existam dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso só para garantir o básico da convivência. Isso levanta uma questão fascinante, para mim pelo menos. Se o respeito humano e a integridade precisam ser formalizados em códigos internacionais tão severos, com a ameaça de punição direta aos conselheiros, para que as grandes corporações não entrem em colapso fraudulento? Onde você quer chegar? Será que a estrutura corporativa tradicional, focada na maximização infinita do lucro a qualquer custo, é em sua essência mais profunda, fundamentalmente contrária à natureza humana? Uau, uma provocação excelente, que obriga a repensar os pilares e o verdadeiro propósito das organizações em nossa sociedade futura. Fica aí essa reflexão provocativa para quem nos acompanha levar para o próximo debate estratégico com a equipe ou para o cafezinho da tarde. Uma ótima reflexão para encerrar. E com esse questionamento, chegamos ao fim da nossa análise profunda de hoje. Continuem observando com um olhar crítico as lideranças ao redor, questionem sempre os incentivos silenciosos das regras e, acima de tudo, nunca percam o entusiasmo por descobrir como as engrenagens ocultas do mundo realmente operam. Até a próxima!